Pronto. É, Bom, então, bom dia a todos. Vamos iniciar essa aula de hoje que eu vou estar explicando sobre o material postado, tá? E aí a gente vai estar fazendo a correção também da atividade pendente lá, é, pendente a correção. É, eu vou apresentar aqui em tela para vocês o material postado lá no Classroom, tá? Só um minuto. Peraí que tá fechado aqui. Bom, aqui é a plataforma lá de vocês, o Classroom. Já acessei aqui a sala lá de vocês, tá? É, essas atividades aqui é a que eu postei hoje, tá? Do que alguns já devem ter visto aí, eu programei para 7h20. É, eu fiz novos tópicos aqui para facilitar o acesso de vocês aí. Aí eu coloquei como segunda unidade, tá? Que é já o material referente a essa unidade aqui da segunda unidade, que vai até 9 de a segunda unidade. Aí tem a trilha, segunda unidade, chamada segunda unidade. E também as aulas que serão gravadas, vou estar postando também nesse tópico aqui de aulas síncronas gravadas, tá? Aí tem alguns os comunicados aqui também que a gente posta sempre, e aí é, esses da primeira unidade, caso vocês queiram revisar alguma coisa lá, vai permanecer na plataforma, tá? Eu só fiz novos tópicos para não acumular aí é, essas novas atividades. Então, o material que eu postei hoje aí, que vocês podem ter acesso aí, foi referente à nossa segunda unidade, e aí eu postei as trilhas, tá? Já postei o material tudo de uma vez só, é, mas aí eu fui colocando as datas prolongadas ao longo, dividida aí ao longo da nossa unidade, tá? Porque aí também vocês já se organizam e já sabem aí qual será todo o material aí que a gente vai estar trabalhando nesta unidade, tá? De maneira que vocês se organizem melhor. Bom, aí tem aqui, por exemplo, a trilha 2, que é digamos, o primeiro conteúdo aí, que na unidade anterior eu já havia postado a primeira atividade referente, a qual a gente vai estar corrigindo já hoje aqui, e aí eu já postei aí as atividades referentes a essa trilha 2 nessa segunda unidade, tá? É, então aí, como vocês podem perceber, a trilha, eu postei o material aqui nessa trilha 2, tá? Vou ver se eu aumento aqui um pouquinho aqui para a visibilidade ficar um pouquinho melhor para você. É, bom, então aqui, ó, essa trilha 2 está postada as trilhas, tá? Trilha do, desculpa, nas trilhas, no tópico de trilha, tá postado nas trilhas, trilha 2, trilha 3, trilha 4, trilha 5 e trilha 6. São 6 trilhas aí que veremos nessa segunda unidade. Aí vocês vão fazer o estudo desse material e aí vocês, para responder a atividade correspondente, vocês vão lá no tópico de atividade, segunda unidade, e vai abrir a atividade equivalente, tá? A outra lá, a trilha que você fez o estudo, tá? Aí
por exemplo, no caso a trilha 2 é a progressão geométrica, é, aí tem aqui, no caso, as orientações, tá? Após o estudo, responda a questão 1, que está lá na página 6 da trilha, questão 2, página 7 da trilha, tá? E aqui você anexa a sua resposta. E assim por diante. Essa atividade aqui, ó, tá programada para a próxima quarta-feira. Eu deixei cada atividade dessa tá programada para uma quarta-feira. Ou seja, na quarta-feira, próxima quarta-feira, será essa atividade 2. Na outra quarta-feira da outra semana, ou seja, ficou postada uma atividade para cada semana, tá? Daqui até o final da nossa unidade, tá? Que é dia 19 de junho. Então, a atividade 3 está programada aqui, ó, para dia 26 de maio, que já é na outra semana, na outra quarta-feira. Eu programei assim porque assim vocês possam estar se organizando, tá? E aqueles, digamos, que conseguir já ir avançando também não impede de você já resolver, digamos, a próxima atividade na mesma semana. E vai depender da organização de cada um, tá? É, e assim por diante, até chegar aqui na nossa última atividade aqui, ó, que é a atividade 6, ela está programada, ó, para 16 de junho, que já é a última semana aí da nossa segunda unidade, tá? Então, esse é o material postado lá, só a orientação aí, para que vocês entendam a maneira que eu publiquei lá, a organização do material. E aí, é o seguinte, todas as aulas, como a gente tem o quê? Segunda e, desculpa, quarta e sexta, né? Aula que eu tenho com vocês. É, aí eu vou nas minhas aulas, ou eu faço a live, tá? Fazendo as correções, digamos, mais adiante, né? Vou dizer que na próxima semana a gente já faz a correção, porque próxima semana ainda é o prazo para vocês entregar a atividade 2. Mas aí nas próximas aulas, quando já tiver, digamos, um quórum, digamos que vocês já têm já postado alguma, já respondido alguma dessas atividades, a gente agenda, eu agendo com vocês lá no mural, é o dia da nossa aula, que aí a gente vai estar fazendo, digamos, essa revisão desse conteúdo. Além disso, eu posso estar vindo na minha aula publicando o vídeo explicativo, tá? Digamos, de trazer algumas questões complementares referente a esse conteúdo abordado, tá? Os conteúdos abordados que a gente iremos ver são esses aqui que está no tema aqui de cada trilha, tá? Progressão geométrica, depois o próximo é matemática financeira, o posterior, triângulo retângulo e suas relações métricas. Esse triângulo retângulo e suas relações foi dividido em duas trilhas, tá? Por ser um material, digamos, um pouco mais extenso. E essa trilha 6 aqui é o teodolito, tá? Então, são os temas que veremos aí nesta unidade. Como eu falei, então, no caso, cada aula dessa aqui, eu vou procurar estar gravando um vídeo, tá? Explicativo, trago alguns exemplos complementares, explicando, tá? Sobre determinado conteúdo. No caso, a de hoje eu já vou estar explicando, que no caso é fazendo a correção do anterior, e aí vocês podem estar trazendo as dúvidas de vocês, como que resolve uma progressão geométrica. A gente já resolve hoje, e aí do próximo conteúdo. Vou procurar estar gravando um vídeo. É um vídeo só explicando o conteúdo e resolvendo alguns exercícios complementares voltados para matemática financeira, certo? E assim por diante. Ok? Então vamos lá na atividade de hoje. Deixa eu ver se eu coloco em tela aqui para que vocês relembrem aí do que se trata. Foi a atividade 2.0 da primeira unidade. Alguém querendo participar da live?
eu ver aqui. Infelizmente não dá para aceitar. Nem nome tem. Pessoal, então, ó, como vocês já estão já acostumados, já que deverá ser com o. A gente já iniciou já a segunda unidade, né? Então, já é para todos já ter essa ciência, tá? E aí, o pedido que alguém que não tem nem nome não dá para aceitar na nossa aula, né? Se fosse com o e-mail, tivesse pelo menos um nome, eu sabesse que era da turma de vocês, daria para a gente estar relevando. Então, vou apresentar aqui a atividade que a gente vai estar fazendo a correção. Pronto, a atividade é essa, ó. Atividade 2.0, que tem o primeiro desafio aí. Sem usar as fórmulas, me diga o que acontece na medida em que você avança as casas. Aí o primeiro desafio quantos grãos de arroz o rei terá que pagar se o criador do xadrez pedir apenas a metade do tabuleiro? E o desafio número 2, fazendo a devida relação, é, você saberia dizer quantos grãos o rei teria que entregar conforme o pedido do inventor do jogo? Demonstre a solução. Bom, então esse aqui é a nossa atividade que a gente vai estar fazendo a correção agora, tá? Então vamos lá. O colega está colocando aí ó, tanta atividade. É, Então, Josicleia, como eu expliquei para vocês, eu coloquei, tá programada aí uma atividade para cada semana, né? Uma atividade para cada semana. Eu acho que não é tão bastante assim, não, porque cada atividade tem em torno aí de dois, três, quatro exercícios no máximo, tá? Então, assim, não é extenso, até porque a gente temos o quê? 4 aulas semanais, exceto o sábado. Aí tem algum sábado, que no caso é proporcional ao horário da semana. Nessa unidade, acredito que teremos o quê? Esse próximo sábado é segunda, então esse não tem. Daqui 3 semanas teremos a aula no sábado. E aí na a quarta, a quinta semana, que é referente ao ao dia de sexta-feira, teremos. Então a gente terá aí pelo menos 2 sábados ainda de aula nesta unidade, mais 2 sábados, ou seja, é, temos 5 semanas, 5 vezes 2 aí dá 10, 12 dias de aula. Teremos 12 dias de aula nessa unidade. Então, 12 dias de aula uma vez que a aula, no caso, é dobrada aí, são 2 aulas seguidas, né? É o equivalente aí proporcional a 24 aulas, tá? Então, 24 aulas de matemática, vamos pôr aí por hora, né? Apesar de a aula ser 50 minutos, mas a gente dá um acréscimo aí de 1 hora, 20, são, no caso, 24 horas de estudo só em hora-aulas, né? Mas aí geralmente a aula é para a gente expor o material, a gente resolver algumas questões, e aí vocês precisam também se organizar um horário além desse, tá? Para que vocês estudem. Então, isso vai depender também de cada um, tem o seu cronograma aí de estudos, né? Voltado para os estudos. Bom, enfim, eu acho que não é o bastante. É, é, até porque é o conteúdo programado, tá? E já vem já direcionado para a gente só, digamos, a gente tem apenas a autonomia de estar se organizando referente a esse material que a gente recebe. Bom, sem mais delongas, vamos aos cálculos. Deixa eu ver aqui. É,
comunicado aqui, mas é para os monitores. Pois eu publico lá no grupo aí, mas vocês também aí sabem que vai iniciar a monitoria, né? Então já terá um horário aí à parte aí para tá voltado a esses estudos, tá? Inclusive vai ter uma reunião hoje que vai estar esclarecendo alguma coisa, mas é mais pertinente para os monitores, tá? Bom, então resolvendo o primeiro desafio, que é o que ele nos traz aí, é o que acontece no tabuleiro aí. Acho que eu não projetei aí a imagem, né, do tabuleiro, que é essa aqui, ó. Então, lá no material postado lá, vocês têm esse material aqui. Sem usar as fórmulas, me diga o que acontece com a medida em que avança as casas. Bom, então se a gente for tá analisando, tá, deixa eu, é, então aqui o primeiro dessa atividade 2.0. Se a gente for analisar o tabuleiro, o que acontece? A primeira casa, eu vou colocar em forma de sequência numérica. O primeiro tem 1 grão de arroz, o segundo tem 2, o terceiro são 4, o quarto são 8 e o quinto 16. Bom, então essa é a sequência aí, tá? E aí, pergunta sem a gente estar aplicando fórmula nenhuma, o que a gente pode perceber aí na maneira do que vai avançando essas casas, os quadradinhos lá no tabuleiro. Aqui o que, ó? Se a gente for ver se está somando, ó, daqui para cá está somando, está aumentando 1. Aqui já aumenta 2, né? Aqui já aumenta 4. Aqui já aumenta 8. Então, não é uma PA, né? Porque a PA tem que ser o mesmo valor proporcional a cada termo, cada avançar a cada termo. Então, a gente está vendo que está aumentando aqui mais do que não está o padrão, né? Regular para todos os termos. Ele está aumentando o que aqui? De 1 para chegar em 2, eu posso afirmar que é o dobro? Sim, ó. E de 2 para chegar em 4, o dobro. Então, eu posso simplesmente dizer que isso é 2x. Cada termo aqui está aumentando o dobro do termo anterior. Tá? Então, a resposta desse item aí, caso for o tópico aí, não deu nem como vamos supor que é o item A aí. Então, podemos responder isso aqui, ó. A resposta é que a cada casa, no caso o quadradinho que avança, aumenta o dobro do termo anterior. Do termo anterior. Certo? Então, já respondemos esse primeiro item aí. Aí vem. Opa! Aí vem a seguinte pergunta, no mesmo desafio. Quantos grãos de arroz o rei terá que pagar se o criador pedir apenas a metade do tabuleiro? Bom, a metade do tabuleiro, se a gente for observar lá, temos 8 casas desse lado, tá? E 8 casas desse lado, tá? Em formato aí de um quadrado, que é assim, ó, dividido assim. Não precisa aqui demonstrar aqui para que vocês entendam aí, mais ou menos aí. Então, total aqui, basta eu multiplicar, né? 8 vezes 8, 64. Bom, mas ele fala só a metade, isso aqui do primeiro ainda. Ele fala só a metade. Então, se o total é 64, metade
óbvio, vai ser 32, né? 64 dividido por 2, 64 dividido por 2, e vai ser igual aí 32 casas. Então, nesse item aí, se trata de 32 casas, tá? Que é a metade aí do tabuleiro. Bom, é, como então a gente vai resolver essa questão? Aplicando a fórmula da PG, tá? Fórmula lá do termo geral da PG. Então vamos ter que. A caneta aqui está um pouco fraca. A visibilidade para vocês tá boa aí, pessoal? Ver se eu aproximo um pouco mais. A visibilidade tá, né? Então vamos lá. Então, aplicando a fórmula da PG, que é o AN é igual ao primeiro termo multiplicado pela razão, a razão aqui ele traga como que, tá? Na PG. E aqui no expoente dessa razão é sempre o número do termo subtraído por 1, tá? Então, essa aqui é a fórmula que a gente vai estar aplicando para resolver situações da PG. Bom, então aqui se trata do termo 32, a gente quer saber quando chegar aqui na 32ª casa aí, qual que vai ser esse valor, né? Essa quantidade de grãos de arroz, que vai ser aí proporcional a reais, né? Que o criador aí do tabuleiro vai estar cobrando aí por rei, né? Então, vamos lá, aplicando essa fórmula, vamos ter que o A32 vai ser igual ao primeiro termo, o primeiro é 1, né? 1 que multiplica a razão. Bom, e aí, como é que eu acho a razão, professor? Só identifiquei que é o dobro, mas e aí, o dobro é 2, mas e aí, como é que a gente aplica para saber essa razão? A fórmula da razão, eles nos dá o seguinte, ó, é, no caso, o Q, a razão no formato de Q, é igual. Basta eu dividir digamos, o segundo termo, dividido pelo primeiro termo. Na fórmula, fica assim, ó, AN dividido por AN menos 1, que é o termo anterior, tá? Eu posso pegar qualquer termo aqui dessa sequência e dividir para o. É sempre igual na PA, tá? Sempre o posterior dividido para o anterior, tá? No caso aqui, o AN, qualquer termo desse aqui, dividido por AN menos 1, que é o termo anterior, certo? Então, essa aqui é a forma para a gente achar a razão. Bom, então, e a razão então dessa aqui? Vamos aplicar essa razão? Vamos pegar. é, Podem pegar qualquer termo, tá? Vamos pegar, por exemplo, o último mesmo. Ó. Vamos pegar o último termo, que é 16. Mas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o nosso A5. Esse é o A4. Então vai ficar assim, ó. O A5 dividido pelo A4. Tá, o A5, 16, dividido pelo A4, que é 8. 16 dividido por 8 é igual a 2, né? Então, Q igual a 2, ou seja, nossa razão aí igual a 2. Então, aqui vai ficar 2. Esse N aqui é o número de termos, no caso a gente precisa achar é o 32, tá? Então, vai ficar 32 subtraindo 1. Então, aqui, ó, vai ficar o 32º vai ser igual a 1 que multiplica 2, 32 menos 1, 31. Bom, sabemos que vai dar um número aí meio altinho aí, né? 2 elevado ao expoente 31, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 31 vezes, só através da calculadora para a gente conseguir fazer esse cálculo, né? 2 elevado a 31. Então, ó, o resultado, o A32 vai ser igual. Escrever primeiro para depois eu tentar decifrar que número que é esse. 1, 4, 7. 1, 4, 7.
483, 483, 648, 648, 648. Deixa eu ver se tá certo. 147, 483, 648. Isso. 1.000.000.000, né? 2.147.000.000, 483.848. Pensa aí, essa quantidade de algarismo na nossa conta. Então, esse aí é o valor. Respondido, então, aí a questão 1, né? Bom, a questão número 2. Vamos lá na questão número 2. A questão número 2, ele pergunta o seguinte: fazendo a devida relação, você saberia me dizer quantos grãos o rei teria que entregar conforme o pedido do inventor? Demonstre a solução. Caso o pedido aí é o total, né? É o total de casas aí, no formato no caso aí, os grãos de arroz. Isso é proporcional aí, no caso, a valor, né? Bom, então a gente precisa achar esse A64, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer aqui do lado aqui, para melhor apagar, né? Nunca apago só essa parte superior aqui. É, ver se dá para fazer aqui. Essa parte de cima aqui. Então, a questão número 2, a gente precisa achar o que? O A64, tá? Então, aplicando a fórmula, vamos ter, o primeiro termo é 1, vezes a razão é 2, e aqui a gente precisa achar o 64 menos 1. Então, o A64 vai ser igual a 1, que multiplica 2, que está elevado a 63. Bom, fazendo essa multiplicação aí, no número que vai dar. Eu vou expor aqui esse número para vocês, só para que vocês compreendam. Elevado a 63. Ó, esse número aqui, ó, o A64, vai ser igual 9, 9, aqui, ó, 9,223,3,3,7,2,0,37 vezes 10. Vou colocar um x vezes 10 elevado a 18. Bom, esse número, a calculadora, é, ele nos trouxe aqui em formato de notação científica, para vocês verem que é um número tão alto, tão extenso, que até mesmo a calculadora ela não consegue calcular por esse nome todo por extenso, tá? Imaginem aqui 10 elevado a 18, e eu acrescentar aqui, ó, andar essa vírgula aqui, 18 casas. Então imagina, aqui a gente só consegue ver quantos números? 3, 6, 9. Ainda falta mais 9 números. Então, é um número aí bem alto, né? Então, só para que vocês entendam que alguns alunos resolveu essa questão aqui, número 2, imaginando o quê? O dobro desse. Então, é só para que vocês compreendam que na PG, essa tese não funciona, tá? Não posso relacionar que seja o dobro, porque o A32, deu 2 bilhões aqui, alguma coisa. Se eu pegar esse valor e multiplicar por 2, porque uma vez que o tabuleiro aqui é o dobro, né, de casas, se eu multiplicar por 2, vai dar
4 bilhões e mais alguma coisa, não vai chegar no nosso valor real, tá? O valor real é isso, ó, do A64, porque está se tratando de expoentes, tá? Então aqui, ó, se a gente for voltar lá na nossa sequência, ó, o primeiro é 2, depois 4, depois 8, depois 16. Se a gente for continuar aí, ó, 32, só para vocês entendam. Bom, imagina que eu vou pegar aqui um termo aqui, vamos pegar aqui o terceiro termo, só para que vocês compreendam. Eu posso afirmar que o nosso A6, que é o dobro, né? O nosso terceiro termo, aqui é o A6, tá? O dobro de 3 é 6. Bom, então vamos ver se funciona para a quantidade, o número, o valor correspondente no seu termo. Vamos ver, o dobro de 4 é 8. Olha o valor que deu, ó, o dobro de 3. Deu 32. Então, o dobro de 4 é 8. Mas o valor preciso que a gente precisa é 32. Então, não bate. Por aí já é uma prova que não dá para a gente resolver a questão nesse caso, tá? A gente precisa estar calculando porque se trata de expoente. Então, a 32ª o 32º termo deu 2 bilhões e alguma coisa. O 64 aqui, ó, deu um número que eu não posso nem afirmar que está em bilhões, né? Nem trilhões, nem quatrilhões. Um número aqui, ó, 18 algarismo. Então, imagina aí qual que vai ser esse número aí, certo? Então, essa questão é só para que vocês entendam. É, então, tá aí a resolução. A resolução, o colega colocou aí, ó, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 é 4, né? Vocês não entendi aí se foi alguma dúvida. É, mas aí, se você queira, por exemplo, esse 32 aqui não veio, não apareceu pra gente lá, né? Foi o que coloquei. Vamos supor lá que eu quero calcular lá o sexto termo. Vamos fazer aqui, para que vocês entendam e trabalhar com números mais menores, né? Fica mais fácil de entender. Então, a gente for calcular aí o sexto termo, como que a gente faz para chegar no sexto termo? O A6 vai ser igual ao primeiro termo, colocar aqui o A1 vezes a razão, e aí, se é o sexto termo, é 6 menos 1, tá? Que a gente precisa calcular. Então, vamos lá. O A6 vai ser igual ao primeiro termo, que é 1, a razão é 2, sabemos que é 2, e 6 menos 1, 5. Então, aqui, o A6 vai ser igual a 1, que multiplica agora 2 elevado a 5, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Então, esse aqui, 32. 1 vezes 32, 32, né? Então, o sexto termo é igual a 32, que foi o que a gente tinha posto aqui. Tranquilo? Então, quando é os números menores, mais fácil aí de a gente compreender. Bom, então, corrigimos aí a atividade. Eu gostaria de deixar um desafio para essa aula aqui, que é uma questão só para, digamos, sintetizar aí essa aula de hoje, tá? Então, a questão é o seguinte, vou colocar aqui o desafio. Vamos ver se vocês escrever um pouco maior aqui para ver se vocês conseguem copiar aí essa questão. Quais são os cinco primeiros termos, cinco primeiros, cinco primeiros termos da PG, em que
o A1, que é o primeiro termo, o A1 é igual a 5 e a razão, que é o Q, é igual a 4. Só isso, tá? Só para sintetizar aí. E aí depois eu vou lançar lá na atividade, vocês deverão anexar a resposta lá na atividade, tá? Eu vou postar essa atividade. É, e aí, essa atividade eu vou colocar aí com a data de hoje, tá? Só para que vocês, no caso a nossa aula aí, são duas aulas, como a gente já está encerrando, vocês terão um tempinho aí, que já é, digamos, para vocês tá já entrando aí nesse conteúdo de IPG, certo? Além dessa atividade aí, sabemos que tem atividade relacionada a PG, que é para ser entregue próxima semana, tá? Então, a aula de hoje é isso. Acho que vocês conseguiram copiar aí, né? Acho que a visibilidade aí, ok? É, então é isso, pessoal. Eu vou estar disponibilizando depois o link lá no tópico lá de aulas gravadas para aqueles que não assistiram ou vocês queiram rever alguma coisa também, vai ficar disponível lá na plataforma, tá? Bom dia, então, bons estudos aí para vocês. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição aí, pode estar entrando em contato, que eu estou sempre online por aqui.